Bom, galera, para quem tá chegando aqui agora e não me conhece, o meu nome é Gabriela Ponte, eu sou jornalista e analista de redes sociais. Bom, já atuei nas áreas de assessoria de imprensa, trabalhando diretamente com gestão de crise, com gestão de imagem, o que me dá uma bagagem técnica para o que nós vamos conversar aqui hoje. Bom, recentemente houve um episódio envolvendo o artista Chao Nu e a imprensa sul-coreana trazendo à tona questões complexas sobre como fãs e jornalistas interagem. Uma fã do Chao Nu enviou diversos e-mails em massa para jornalistas para contestar a cobertura sobre leis tributárias, o que acabou gerando uma reação negativa da mídia e uma crise de imagem. Além de ser uma profissional da área, como muitos de vocês já sabem, eu também sou fã, eu sou Aroha. E unindo esse olhar técnico com um carinho de fã, que eu resolvi gravar esse vídeo. Meu objetivo aqui é puramente educativo. Vamos entender como que a imprensa funciona, os limites éticos dessa interação e como uma estratégia de comunicação bem planejada é a melhor forma da gente proteger a imagem de quem a gente admira. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E todo o meu embasamento aqui é em cima de uma matéria, e derivada dessa matéria acabaram saindo outras lá na Ásia, mas como surgiu dessa aqui, eu vou ter essa como referência, tá? A matéria que eu vou estar falando aqui é sobre rastreamento da evasão fiscal de Chao Nu, exclusivo, manipulação da mídia do fandom. Fã de Chao Nu bombardeia dezenas de repórteres em todo o país com e-mails. Não é sonegação de impostos, por favor, denunciem. Essa matéria saiu no Break News da Austrália e eu vou, como sempre, deixar essa minha fonte, o link dessa matéria, eu vou deixar aí num comentário fixado, tá? Bom, então vamos aqui entender tudo direitinho, tá? O que é jornalismo, o que é essa relação dos jornalistas com o fandom, como é que isso se dá, quais erros foram cometidos quando a fã fez isso e o que a gente pode fazer para ajudar o nosso querido ídolo, né? Então vamos começar aqui, que é o seguinte. O papel da imprensa, o papel do jornalismo, a liberdade da informação, a gente vai começar por aí, tá? O jornalismo tem a função de informar a sociedade sobre fatos de relevância pública. Quando se trata de leis tributárias e figuras de grande alcance como Chao Nu, a imprensa tem o dever de relatar como essas normas são aplicadas. Então nós temos aqui dois pontos que são muito importantes de serem destacados. A independência editorial, que é quando o jornalista sempre precisa de autonomia para poder investigar sobre o tema. Na Coreia do Sul, a liberdade de imprensa é protegida e qualquer tentativa externa de ditar o que deve ou o que não deve ser publicado é vista com extrema gravidade. E o outro ponto é a ética profissional. O Código de Ética Jornalística prevê que o repórter não pode nem deve ceder a pressões de grupos de interesse. Quando isso acontece, o profissional tende a reafirmar a sua independência, muitas vezes expondo a própria tentativa de pressão como um fato novo de notícia, que foi o que acabou acontecendo aqui. Bom, eu vou falar agora especificamente da assessoria de imprensa com relação ao envio massivo de e-mails. Para entender o erro estratégico, a gente precisa falar sobre assessoria de imprensa. Quando uma empresa de um artista, ela quer contestar uma notícia, ela utiliza profissionais que seguem protocolos específicos. O release direcionado, ou seja, o release é um texto jornalístico que é enviado para a imprensa. O assessor não envia o mesmo texto para todos os repórteres, ainda mais em cópia aberta. Isso é considerado amadorismo. O envio é feito de forma individualizada, respeitando a linha editorial de cada veículo. Há também a questão do relacionamento técnico. A conversa é baseada em dados. Se uma lei foi mal explicada, o assessor envia uma nota técnica assinada por um especialista.
E é também essa questão do efeito spam. O que é isso, né? Quando fãs enviam milhares de mensagens idênticas, o sistema de e-mail vai entender aquilo, né? O sistema de e-mail lá dos grandes portais vai identificar isso como um ataque cibernético ou um spam. E isso remove qualquer credibilidade de argumento, pois não parece ser uma opinião, mas sim um ataque coordenado para poder silenciar o profissional. Bom, e como essa atitude pode acabar prejudicando o caso Tchau Nu? Muitas vezes, na intenção de ajudar, o fã pode, inadvertidamente, complicar a situação jurídica do artista. Há um impacto no judiciário. Em casos de investigação, como tributação, a pressão midiática negativa gerada por fãs pode ser interpretada por autoridades como uma tentativa de obstrução ou manipulação da opinião pública, o que nunca é bem visto por juízes ou por promotores. Há também o risco reputacional para as marcas. Tchau Nu é o rosto de diversas marcas globais. Quando um fandom é associado a comportamentos de pressão ou coação, o artista passa a ser visto como um ativo de risco. Marcas buscam estabilidade. Crises de imagem causadas por fãs podem afastar futuros contratos publicitários. Hostilidade da mídia. O jornalista que se sente atacado dificilmente dará o benefício da dúvida ao artista em pautas futuras. Cria-se um ambiente de tensão que acaba dificultando a defesa real feita pela agência. Bom, vou falar agora de regras jornalísticas e suas implicações legais. Na Coreia do Sul existem leis muito rigorosas sobre a conduta com a imprensa. Por exemplo, obstrução de negócio. O envio massivo que impede o funcionamento normal de uma empresa de comunicação pode, em casos extremos, ser enquadrado como obstrução de serviço. Leis de difamação e coação. Se o contato com o jornalista contiver tons de ameaça ou ofensas, o fandom sai da esfera do protesto e acaba entrando na esfera criminal. Eu sei que não foi o caso aqui. Eu estou apenas explicando como que se dá essa relação entre fãs e jornalistas, tá, gente? Para deixar bem claro aqui. E, em terceiro lugar, eu gostaria de enfatizar que há o direito de resposta. O caminho legal para contestar uma matéria é o pedido formal de um direito de resposta, que geralmente é feito por advogados do artista e não por terceiros de forma anônima. E qual foi o erro cometido aqui por essa fã? Ao expor o sentimento de pressão dos repórteres, a matéria deixa claro que a tática dos fãs foi contraproducente. O erro principal não foi em discordar da imprensa, mas de tentar substituir a defesa técnica. Ao enviarem contra-argumentos jurídicos sem serem especialistas, os fãs deram à imprensa o motivo perfeito para desviar o foco do problema tributário para o comportamento radical do fandom. Eu tô dando um exemplo, tá, gente? Mas isso pode ser feito de uma forma mais estratégica. Como é que a gente pode aprender com isso e numa próxima a gente agir de forma mais estratégica, numa próxima oportunidade? A gente pode ter, sim, um embasamento técnico profissional. Em vez da gente redigir contra-argumentos por conta própria, o grupo deve aguardar ou solicitar que a agência do artista publique um parecer técnico feito por advogados ou por contadores, no caso aqui do Tchau Nu, né? Direcionamento interno, ou seja, usar a energia do fandom para explicar os fatos corretamente dentro da própria comunidade, evitando o embate direto e desequilibrado com os jornalistas. O que eu gosto de fazer aqui no meu canal, inclusive, é justamente isso, explicar os fatos corretamente dentro da própria comunidade. Eu tento deixar a comunidade do K-pop mais informada, melhor embasada, evitando esse combate direto, né? E o que eu também faço, e eu acho que todo o fandom também deve fazer, é criar uma pauta positiva. Focar em promover as virtudes do artista, como seus projetos humanitários, as suas conquistas profissionais, os seus prêmios, né? Tudo o que o Tchau Nu conquistou nessa carreira de 11 anos. Isso costuma ser muito mais eficiente para limpar os mecanismos de busca e melhorar o SEO do que criar uma guerra direta com a mídia. Quando o público busca pelo nome do artista, ele deve encontrar seu trabalho e suas boas ações, não um grande histórico de conflitos. Então, o que a gente pode levar aí de lição com relação ao acontecido?
Apoiar um artista é uma jornada de aprendizado. Este caso serve como uma lição valiosa sobre a importância de sermos mais estratégicos. Em questões complexas, que envolvem leis e imprensa, contar com o embasamento técnico de profissionais da área é a melhor maneira da gente se proteger e proteger quem a gente admira. A comunicação eficaz não é aquela que tenta falar mais alto, mas aquela que fala com os argumentos certos e para as pessoas certas. Vamos sim continuar apoiando o Tchau Nu, né? Claro, óbvio, como fandom que somos, mas de uma forma construtiva, garantindo que a sua imagem continue sendo associada ao seu talento e ao respeito que ele sempre demonstrou. Então, eu acredito que debater sobre esse assunto é muito positivo e é edificante, porque qualifica a gente como um fandom que é respeitoso, um fandom que luta pelos seus direitos, pelos direitos do seu ídolo, mas de uma forma a obedecer às leis, a obedecer à ética e a obedecer também as informações que são transmitidas pelos jornalistas. Eu entendo perfeitamente como fã, que de fato diversos veículos, aí eu não vou nomear aqui A, B ou C, eu tô apenas falando como um todo, assim, há alguns veículos sim, que transformam uma notícia que, né, que é de verdade em uma coisa muito superior, né, fazendo tempestade num copo d'água, trazendo um tom mais sensacionalista. Então, esse tom sensacionalista, sim, deve ser criticado. E a gente deve descer esse tom para um tom mais realista, mais pé no chão e tudo mais. Mas a gente deve fazer isso de forma qualificada, de forma técnica, e não da forma como foi feita. Bom, gente, espero ter ajudado vocês a entender melhor essa questão. Quero que vocês comentem aqui embaixo de forma respeitosa sobre o assunto. E é isso, gente. A gente se vê num próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau.